Boa noite, meus queridos amigos. Que alegria! Mais uma quinta-feira do Mundo Mágico de Histórias. Vocês sabem que eu sou suspeita de falar dessas histórias maravilhosas. Todas as histórias são maravilhosas. E nós, pessoalmente, temos muitas histórias maravilhosas para contar. Eu sou Marúcia Coelho, contadora de histórias. Quando você nasceu, você já nasceu com uma história linda. Por que seu nome é esse? Por que não é outro nome? Procure saber por que seu pai, sua mãe ou seu irmão lhe deu esse nome. Então você já nasce com uma bela história para contar. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos descobriu e nos está assistindo pela primeira vez, e vocês que já nos acompanham e que nos incentivam às quintas-feiras de 15 em 15 dias. Esta semana, para mim, está sendo muito especial, porque eu tenho que fazer mesmo, eu tenho o dever de fazer dois registros muito, muito especiais para mim. O primeiro deles, dia 26 passado, o programa Mundo Mágico das Histórias completou seu segundo ano. Parabéns, histórias, parabéns, vocês autores de histórias infanto-juvenis. Sem o autor, não há o contador. E então, eu estou muito feliz por estar com vocês no mundo das histórias há 2 anos. Eu quero agradecer, em especial, Alexandre Santos, ao canal Arte Agora, por ele ter confiado no meu trabalho e no trabalho de todos aqueles convidados que passaram mais um ano chegando até vocês através do nosso programa. Quero agradecer a todos esses convidados que aqui estiveram também. E muito importante na minha vida, vai ser uma data inesquecível enquanto viver, essa oportunidade única de poder contar histórias num programa. Nunca pensei. Se alguém tivesse dito que algum dia iria acontecer isso comigo, eu não iria acreditar. Foi uma alegria imensa quando Alexandre me fez esse convite. E eu acho que ele foi muito ousado. Primeiro, por ele não acompanhar meu trabalho. Eu não conhecia Alexandre antes. Quando eu conheci, já foi online. Só depois que eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecê-lo pessoalmente. Então, eu iniciei o contato com Alexandre, devo a Bernadette Pedrosa e a Ação do Coração. Nós primeiro programa que eu fiz no Arte Agora foi sobre a ação do coração. E foi Bernadette Bruto que me indicou Alexandre. E, e estou aqui há 2 anos e muito feliz. Então, a primeira ousadia foi essa. E a segunda foi por ser ele do grupo da resistência. Porque no Nordeste, mais do que em qualquer outro lugar, incentivar a cultura não é fácil. E a contação de história, enquanto cultura oral, enquanto tradição oral, é muito mais difícil. E a Alexandre apostou tanto no meu trabalho, como apostou na contação de histórias. E até hoje está apostando e dando o maior apoio. Eu quero agradecer também a Cia Palavras Andarilhas, que é um grupo maravilhoso, que divulga maravilhosos e que também fazem parte da resistência. Nós resistimos a contar história. Nós resistimos em dizer que as histórias transformam vidas. Através das histórias, você faz viagem. Através da história, a sua imaginação voa, vai muito longe. Você ganha vocabulário.
Você só faz ganhar com a leitura, ouvindo e contando histórias. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte do grupo CIA Palavras Andarilhas. Então, é isso. Meu primeiro registro, encantada, maravilhada e se repita por muitos anos. Gratidão a todos vocês. O segundo registro é que no dia 20 passado foi aniversário da minha querida e amada escritora Cora Coralina. Cora Coralina nasceu em 20 de agosto de 1889, o ano da República, e faleceu em 1985. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. O Bretas, o nome que ela adquiriu quando casou com um Cantilho. Então, Cora nasceu no dia 20, foi o aniversário de nascimento dela. Então, eu começo o programa de hoje contando, lendo uma história que eu já ouvi várias vezes e que já a contei várias vezes. E que vocês vão gostar, porque tudo de Cora é maravilhoso. Eu devia ter, nesse tempo, 10 anos. Era menina prestimosa e trabalhadeira à moda do tempo. Tinha ajudado a fazer aquela cocada. Tinha areado o tacho de cobre e ralado o coco. Acompanhei rente à fornalha todo o serviço, desde a escumação da calda até a apuração do ponto. Vi quando foi batida e estendida na tábua, vi quando foi cortada em losangos. Saiu uma cocada morena, de ponto branco, atravessada de paus de canela cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso. O doce ficou excelente. Minha prima me deu 2 cocadas e guardou tudo mais numa terrina grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira. 2 cocadas só. Eu esperava 4 e comeria de uma sentada 8. Acessível. De noite, sonhava com as cocadas. De dia, as cocadas dançavam pequenas piruetas na minha frente. Sempre eu estava por ali, perto, ajudando nas quitandas, esperando, aguando e de olho na terrina. Batia os ovos, segurava a gamela, untava as formas, arrumava nas assadeiras, entregava na boca do forno e socava cascas no pesado almofariz de bronze. Estávamos nessa lida e minha prima precisou de uma vasilha para bater um pão de ló. Tudo ocupado. Entrou na copa e desceu a terrina. Botou em cima da mesa, deslembrada do seu conteúdo. Levantou a tampa e só fez. Ih! Apanhou um papel pardo sujo, estendeu no chão, no canto da varanda e despejou de uma vez a terrina. As cocadas moreninhas de ponto brando, atravessadas aqui e ali de paus de canela e feitas de coco leitoso e carnudo, guardadas ainda mornas e esquecidas, tinham se recoberto de uma penugem cinzenta, macia e aveludada de bolor. Aí minha prima chamou o cachorro. Trovador! Trovador! E veio o trovador, um perdigueiro do meu tio, lerdo,
preguiçoso, nutrido e abonando a cauda. Farejou os doces sem interesse e passou a lamber, assim de lado, com o maior pouco caso. Eu olhando com a vontade louca de avançar nas cocadas. Até hoje, quando me lembro disso, sinto de dentro de mim uma revolta má e dolorida de não ter enfrentado, decidida, resoluta, malcriada e cínica, aqueles adultos negligentes, partilhando das cocadas bolorentas com o cachorro. Essa é a história das cocadas da nossa querida Cora Coralina, e que está no livro O Tesouro da Casa Velha, mas que a editora Global editou as cocadas em um livro só. Aqui você tem a história toda completa, com ilustrações de Alê Abreu. Alê Abreu, As Cocadas de Cora Coralina, em homenagem ao seu aniversário, que foi no dia 20 de agosto passado. A história de hoje eu trouxe para vocês, depois de um saboroso gole d'água aqui na nossa caneca Arte Agora, uma história que me chamou muita atenção pelo seu autor. É uma história simples de um menino chamado Pedro, mas que me trouxe recordações da infância, do tempo em que, enquanto criança, alguns animais não metiam mais medo do que os outros. Então, Pedro era um menino que morava numa casa linda e era no meio do campo. Num dia bem ensolarado, ele abriu o portão da casa dele e foi para o campo. E o campo era tão extenso, ao redor da casa que ele morava com o avô dele, que parecia que o mundo inteiro estava ali naquele campo. E nessa manhã, tudo era silêncio. Em um tronco, em um galho de árvore bem alto, um passarinho que era amigo de Pedro cantava canção do campo e da lagoa. E Pedro ficava enternecido em ouvir aquele canto tão lindo do passarinho amigo dele. Enquanto ele estava ali escutando, se maravilhando com aquele cantar, ele viu quando um pato, ele saiu do mato, todo se requebrando, e foi nadar na lagoa. O pássaro dizia para o pato: "Você é peixe, você não nada." E o pato dizia para o passarinho: "Olha, você, que adianta essa lagoa linda se você voa e se você não nada?" E ficou a discussão entre o passarinho e o pato e o passarinho, cada um querendo ser melhor do que o outro. Nisso apareceu o gato de Pedro. Ele também saiu do jardim e começou a escutar aquela zoadeira entre o passarinho e o pato. E ele ficou olhando e sorrateiramente ele foi se aproximando manhosamente, silenciosamente, cada vez chegando mais próximo dos dois, que na verdade ele estava de olho tanto no passarinho como no pato. Mas o gato não obteve êxito, porque antes disso, antes dele dar o bote em um ou no outro, ou nos dois, Pedro gritou: "Cuidado, cuidado!" Ó, o passarinho subiu na árvore e o pato correu para o meio da lagoa. O gato saiu, todo desconfiado. Não conseguira o que ele queria, que era aquele prato delicioso que ele já estava sentindo, porque a boca já estava cheia d'água. Nisso,
O avô de Pedro começou a chamar por ele. Pedro, ô Pedro, cadê você? Então, Pedro veio para casa e o avô não gostou, reclamou dele, porque ele tinha saído de casa e ele não deveria sair de casa sozinho, porque ali na floresta, praticamente eles viviam dentro de uma floresta, podia aparecer um lobo, uma onça, algum animal feroz e avançar em cima de Pedro. Então, o avô brigou com ele, disse que ele não fizesse mais isso, e Pedro, então, escutou o, o que o avô pediu para ele não sair mais. E não é que logo depois disso apareceu na floresta um lobo. O lobo apareceu e logo enxergou o passarinho. O passarinho ficou tranquilo, porque ele estava lá em cima, mas o gato e o pato não ficaram assim tão tranquilos. O gato ainda conseguiu subir no tronco da árvore e ficou um pouco acima. E o pato? Nossa, o pato começou a correr, corria, rebolava, gingava, estava exausto de tanto correr, 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 mas não adiantou, porque o pato é mais lento que um lobo, lógico. E o que aconteceu? Tudo ficou escuro para o pato. O lobo, faminto, engoliu o pato. Pedro estava em cima do muro e começou a observar, dali do muro, a tristeza que foi o pato ser engolido pelo lobo. Então ele teve uma ideia. Ele chamou o passarinho e disse que precisaria da ajuda dele. O passarinho disse: Estou à sua disposição. Pedro entrou em casa, pegou uma corda bem comprida, deu um laço e explicou ao passarinho o que é que ele teria que fazer. Disse: Olha, o meu plano é o seguinte: você vai dar voos rasantes bem próximo do lobo, bem próximo mesmo, fazendo de conta, dando a impressão que o lobo teria alguma chance de comê-lo. Mas você vai ser muito esperto, isso você faz muito bem, e você, lógico que não vai se deixar ser engolido pelo lobo. Lobo, você só vai fazer os voos rasantes para que o lobo fique distraído. Enquanto isso, eu vou soltar a corda, vou conseguir amarrar o rabo do lobo e assim ele não fará mais mal a nenhum bicho da floresta. E assim foi feito. O Pedro conseguiu, com o nó que ele deu, com os laços que ele deu na corda, o passarinho ia distraindo o lobo, mas com muito cuidado, lógico, e o lobo foi entrando nessa brincadeira e querendo, faminto cada vez mais, querendo comer o passarinho. Nisso, o Pedro consegue realmente dar um nó no rabo do lobo, cada vez mais apertando mais, suspendeu o lobo e o lobo ficou esperneando de cabeça para baixo. Nisso aparecem três caçadores gritando e atirando com suas espingardas. Pedro diz para os caçadores: não, não precisa atirar, não. Nós já conseguimos imobilizar o lobo. Nós só queremos que vocês nos acompanhem para levar o lobo para um zoológico. Então, se formou a fila na frente de Pedro, depois o avô de Pedro, depois vieram os caçadores e, tranquilos, acompanhando o gato e o passarinho. E o pato? O pato estava grosnando tranquilamente dentro da barriga do lobo. Porque de tanta fome, estava tão faminto o lobo, que ele engoliu de uma vez só o pato. E essa foi a história de Sergei Prokofiev que eu trouxe para vocês, Pedro e o Lobo. E as ilustrações, eu vou dizer a vocês o nome que está escrito aqui no livro. O Joseph Palesek, Joseph ou Joseph Palesek. Me desculpem, porque esse autor é ucraniano e, com certeza, eu pronunciei errado o nome do ilustrador. O Sergei Prokofiev talvez não tenha sido assim tão errado. Tenho esperança, né?
Mas as ilustrações são lindas, muito bonitas, né? São bem definidas, bem alegres, bem expressivas, muito bonitas as ilustrações do livro, né? E o que me chamou mais atenção é que o Sergei Prokofiev, ele, além de ser ucraniano, que já me chamou a atenção, ele, na verdade, ele é um dos famosos compositores de música clássica do século XX. E ele tinha uma habilidade muito especial, é que ele gostava de musicar as histórias. Então, essa história que é de composição dele, O Pedro e o Lobo, ele a musicou. E no livro tem a partitura com um instrumento que deve ser tocado cada personagem. Aqui tem flauta, passarinho, oboé, o pato, clarinete, o galo, fagote, o avô, violino, o Pedro e a trompa, o lobo. Então, para quem quiser contar e também musicar o som de cada personagem, está aqui no início do livro e na última folha também do livro. Eu achei isso muito especial, de uma inspiração maravilhosa, se ter o autor que, ao mesmo tempo, é compositor de suítes musicais. E ele também musicou a literatura, tanto Romeu e Julieta como Paz e Guerra. Os dois ele levou para o mundo da música. Então, a história de hoje foi Pedro e o Lobo. Eu espero que vocês tenham gostado e estou feliz mais uma vez porque nós estamos iniciando, na verdade, o nosso terceiro ano do Mundo Mágico. Eu continuo grata a todos vocês que participam, Alexandre Santos, aos contadores de história, aos autores de literatura infantil juvenil, a Cia Palavras Andarilha, sou grata a todos vocês e vamos estar juntos, de acordo com a vontade divina, para mais um ano de O Mundo Mágico das Histórias. Um beijo, minha gratidão e até daqui a 15 dias.